Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Filho de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe a herança dos santos. Repetindo o versículo 10, que diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, após o nascimento de uma criança, o que os pais esperam é que ele cresça, desenvolva, que em poucas semanas ele ganhe peso, que alguns meses depois venham os primeiros dentinhos, venha a dizer as primeiras palavras, papai, mamãe, não é isso? Então a esperança de todo pai é que o filho cresça. Se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. E é preocupante quando não há crescimento. Precisa ao médico ver o que está acontecendo e o problema precisa ser resolvido. A criança precisa crescer, precisa se tornar adulta, precisa progredir. E assim também é a vida cristã. Paulo escreve essa carta à igreja de Colosso, uma igreja na Ásia Menor, uma igreja que ficava bem próxima a Filadélfia, uma igreja que nasceu como fruto do evangelismo, uma igreja que foi ensinada nos princípios da palavra de Deus, mas de repente, esta igreja que havia crido no Senhor, esta igreja, infelizmente, abandona o verdadeiro evangelho, abandona a fé, o amor, a esperança, e essa igreja começa a buscar um conhecimento esotérico numa religião chamada gnosticismo, acreditando que Cristo não era suficiente para salvá-los, mas que precisava de um conhecimento esotérico superior, baseado numa gnose ou num conhecimento grego. E esta igreja desvia do verdadeiro objetivo para o qual ela foi salva para viver para Deus, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. E a igreja precisava ter um conhecimento verdadeiro do Senhor, precisava conhecer não a gnose, não uma religião alternativa, mas a igreja precisava conhecer o verdadeiro Deus. Qual a finalidade de crescermos no conhecimento de Deus? Qual a finalidade do verdadeiro conhecimento? O texto lido nos traz aqui algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. Particularmente o versículo 10, eu quero tirar 4 lições aqui para a nossa meditação nesta noite, como igreja do Senhor. Eu quero tirar 4 lições que mostram aqui a finalidade do verdadeiro conhecimento. A primeira delas, aí no versículo 10, é que nós devemos viver de modo digno do Senhor. O versículo começa dizendo: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Esta locução prepositiva, a fim de, indica finalidade.
a finalidade de conhecermos ao Senhor é viver para Ele, é viver de modo digno, é andar com o Senhor. Diz respeito à conduta cristã, diz respeito à nossa vida, o nosso procedimento no dia a dia, diz respeito ao nosso comportamento diário, como nós devemos viver como igreja do Senhor, refletindo a glória de Deus. A igreja precisa refletir Jesus. Ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A igreja no mundo serve para refletir a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ela deve andar como Ele andou. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que está nele deve andar como Ele andou. Como Jesus andou no mundo? Quais foram as atitudes de Jesus? Qual era o comportamento do Senhor Jesus? Jesus vivia em verdadeira adoração ao Pai. Jesus tinha um comportamento de compaixão para com as pessoas. Jesus se doou em prol do próximo. Quando olhamos as atitudes de Jesus, nós vemos que é algo sublime. E a igreja é chamada a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, pois a palavra de Deus em Mateus 5,48 diz assim: que sede perfeitos, como Ele é perfeito. Como é perfeito o vosso Pai Celestial. Precisamos caminhar no caminho mais próximo de Deus, cada dia, entendendo o nosso papel como igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. Queridos, Deus nos chama para vivermos de modo digno, honrando o nome que carregamos, o nome cristão. Esse nome não é um nome qualquer. Esse nome tem um peso muito grande, e nós precisamos entender que, como cristãos, nós precisamos representar bem o nosso mestre. Estamos no mundo para isso. Então, a primeira lição que eu queria que você marcasse aí é que nós devemos viver de modo digno do Senhor. A segunda lição, ainda no versículo 10, é que nós devemos viver para o seu inteiro agrado. Olha aí o que diz: vivendo para o seu inteiro agrado. Nós devemos agradar a Deus. A nossa vida deve ser como cheiro suave diante do Senhor. A nossa vida deve agradar a Deus em todas as suas atitudes, em todos os seus aspectos. A nossa vida deve enaltecer o nome do Senhor, de modo que, quando alguém olha para nós e diz: ali está um servo de Deus, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está alguém que representa Deus no mundo. E foi para isso que Deus chamou a sua igreja. Deus nos chamou para agradá-lo, e nós o agradamos quando vivemos a sua palavra. Infelizmente, como seres humanos, nós temos a tendência de priorizar muitas vezes as coisas do mundo em detrimento às coisas espirituais. É normal do homem. E o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, é isso que eu faço. E nós temos essa tendência, parece que um imã que nos chama, um imã que nos atrai para as coisas que desagradam ao Senhor. Mas a Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver em espírito, pois quando vivemos na carne desagradamos ao Senhor. E por isso nós devemos ter essa busca constante para agradar ao Senhor através do nosso procedimento. Quantas vezes queremos algo do Senhor, mas Deus olha para nós e Ele vê a nossa limitação.
mas nós precisamos cada dia nos esforçar para agradar ao Senhor. E o Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quantas vezes queremos algumas coisas, mas por outro lado, nós precisamos esforçar para agradar ao Senhor nosso Deus. E de que maneira você e eu podemos agradar a Deus? De que forma agradar ao Senhor? Em primeiro lugar, tendo uma vida de fé. Colocar a fé em ação. Colocar a fé em ação. Crer no impossível. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter fé. Precisamos cada dia desenvolver a nossa fé. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. É pela fé que nós estamos vivendo no mundo. E a vida de fé, irmãos, não é o que nós fazemos, mas é o que nós somos. Não é o que nós fazemos e batemos no peito e dizemos: olha, eu faço isso e por isso Deus vai me dar. Vida de fé é acreditar que Deus nos concede graça, apesar de nós, apesar da nossa limitação. É crer que Deus, pela sua misericórdia, estende a sua mão, derrama a sua bênção sobre a nossa vida. É misericórdia, é graça, é bênção de Deus sobre a nossa vida, e nós precisamos viver esta vida de fé no mundo. Meus irmãos, para agradar a Deus, precisamos ter uma vida de obediência, precisamos obedecer ao Senhor. Muitos dizem que têm fé, eu creio, eu tenho fé, mas o seu comportamento contradiz aquilo que ele diz a respeito da fé, porque ele não obedece à palavra de Deus. Precisamos obedecer ao Senhor nosso Deus, obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e tem muita gente sacrificando para receber alguma coisa. Nós precisamos simplesmente acreditar e obedecer a palavra do Senhor. Deus nos chama, queridos, para um verdadeiro conhecimento, e quando nós estamos crescendo no conhecimento, nós vivemos para Ele. Nós podemos então agradar ao Senhor através da nossa vida. Queridos irmãos, a finalidade do crescimento proposto pelo apóstolo Paulo, além de viver de modo digno, conforme o versículo 10, de viver para o seu inteiro agrado, também é frutificar. Olha aí, frutificando em toda boa obra. O desejo e oração de Paulo é que os irmãos frutificassem, é que os irmãos pudessem dar frutos, é que os frutos aparecessem. Pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto é que a árvore é conhecida. E Paulo está dizendo que os irmãos frutifiquem, e para isso Deus nos chamou. Efésios 2:10 diz assim: somos feitura sua, criados para as boas obras. Deus nos chamou para ser cristãos frutíferos. Deus nos chamou para frutificar, para dar fruto através das nossas vidas, aonde vamos sermos cristãos frutíferos. Deus não nos chamou para estar estagnados, infrutíferos, alheios ao que Deus está fazendo no mundo, assistir de camarote o que Deus está fazendo e dizer assim: olha, eu estou apenas vendo. Não, Deus nos chamou como igreja para dar fruto, para demonstrá-lo através da nossa vida, para ser cristãos que demonstrem frutos através das nossas atitudes. Deus nos chamou para participarmos da sua obra, Deus nos chamou para estarmos ativos na sua obra, para sermos frutíferos na nossa vida. E Jesus, falando sobre os frutos, no capítulo 15 de João, versículo 4, ele diz assim: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Tem muita gente querendo dar frutos fora de Jesus. Não há como frutificar sem a bênção do Espírito Santo, pois é Ele que nos concede graça para desenvolver o ministério e os dons que Deus colocou nas nossas mãos. Neste versículo encontramos 4 elementos essenciais, fundamentais de uma vida cristã. Primeiro, estarmos em Cristo. Primeira coisa, Jesus dizendo: quem permanecer em mim? Precisamos estar em Jesus. Ou você dá fruto em Jesus, ou seus frutos não prestarão para nada. Serão apenas frutos humanos. Serão frutos que não serão aproveitados. Precisamos dar frutos em Cristo Jesus. Segunda coisa, Cristo deve estar em nós. Jesus diz assim: e eu neles, aleluia, e eu neles. Jesus deve estar em nossa vida. Qual é o resultado de estarmos em Jesus e Jesus estarmos em nós? Qual o resultado disso? Ainda o versículo diz assim na parte C: esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto, porque Jesus opera na nossa vida, podemos frutificar, e o fruto vem dele, e dependemos dele, como diz aqui a última parte do versículo, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Você não pode nada sem Jesus. Deus é Deus, independente se Ele faz ou não, como acabamos de cantar. Ele é Deus e Ele está fazendo, mas se Ele não fazer, Ele é Deus do mesmo jeito. Meus irmãos, mas infelizmente há muitos cristãos que não estão frutificando porque não estão em Jesus. Para frutificar é imprescindível estar nele, e Ele está em nós, fazendo morada diariamente, andando conosco. Mas infelizmente tem muitos irmãos que vêm na igreja, mas está faltando alguma coisa. Vem na igreja domingo após domingo, ouve palavras, recebe oração, participam do cultos, mas e aí na segunda-feira? Será que as sementes que receberam no domingo à noite serão espalhadas na segunda-feira, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na vizinhança? Será que é compartilhado esse Jesus? Será que essa semente é lançada? Ou será que estamos guardando essas sementes da nossa vida sem compartilhar a palavra de Deus? Alguns, quem sabe, estão acumulando sementes, sabe tanto, conhece tanto as Escrituras, mas e daí? A semente guardada no celeiro, ela jamais vai frutificar. A semente ensacada, guardada numa lata, ela não vai dar fruto. É preciso, meus irmãos, jogar a semente, é preciso plantar, é preciso compartilhar. E nós devemos dar frutos para a glória do Senhor Jesus. Precisamos refletir Jesus. Nós precisamos dar frutos. Não podemos ser cristãos estéreis que apenas recebem domingo após domingo. Não, você é um missionário. Durante a semana onde você está, você deve gerar almas, você deve compartilhar o Evangelho. Deus nos chama para isso, pois a palavra de Deus em João 16, 15, diz assim: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos. Ele te escolheu, Ele te chamou para frutificar. Mas quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã normal, sem frutos? Precisamos dar frutos. Jesus falou sobre a figueira, sobre aquela figueira, no capítulo 22, no capítulo 21 de Mateus.
Jesus fala sobre a figueira frondosa, aquela figueira que ele foi buscar frutos, e não tinha frutos, senão folhas. Se havia folhas, ela era bonita, era frondosa, era muito bela, exteriormente era ótima. E Jesus olha para a figueira e não encontra nela frutos. Meus irmãos, a figueira pode ser comparada a nós, a cada um de nós como crentes. Jesus olha para nós, e será que Ele vê fruto em nós? Será que estamos frutificando? Ou será que somos apenas uma figueira bela por fora, sem dar os verdadeiros frutos? Como que nós estamos? Meus queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque podemos parecer frondosos aos olhos humanos, muito bonitos, podemos parecer ótimos aos olhos das pessoas, mas não é a beleza exterior que impressiona o Senhor Jesus Cristo, não é a beleza que impressiona Deus, não é o que parecemos ser, mas é o que realmente somos que impressiona o Senhor. Deus não olha para você e diz assim: uau, olha o fulano, olha como ele está alinhado, olha esse aí, com esse aí eu posso contar, olha a figura. Não, Jesus olha para dentro do coração, Ele olha para a nossa vida, para o nosso interior, Ele olha para nós e vê quem realmente somos. Ele não está olhando o externo, Ele não está olhando a aparência, Ele não está olhando para o jeito que você se veste, Ele não está olhando para o perfume que você usa, Ele não está olhando para a sua vida exterior, mas Ele olha lá dentro do seu coração, e Ele sabe quem realmente você é. Ele te conhece, e você não pode de repente impressionar Deus e dizer assim: olha, Deus ficou surpreso comigo, porque eu sou o cara. Não, Deus está olhando para você e Ele sabe o que você vai fazer. Ele é Deus, e Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. Meus queridos, Deus nos chama para crescer. A finalidade do crescimento é ter uma vida mais próxima de Deus, não é ser mais bonitos exteriormente, mas ser frutíferos para a glória dEle. E por último, aqui no versículo, fala aqui que nós devemos crescer, crescendo no pleno conhecimento de Deus. A finalidade do crescimento é que cresçamos plenamente em Deus. Aqueles irmãos, apesar de já conhecer o Evangelho, eles ainda estavam numa fé elementar, eles ainda não conheciam plenamente ao Senhor, eles precisavam conhecer a Deus. A igreja precisa conhecer a Deus. O fato de ser membro da igreja, o fato de estar na igreja há alguns anos, não significa conhecer ao Senhor. Precisamos ter uma experiência profunda com o Senhor nosso Deus, precisamos ter uma experiência com Ele, precisamos conhecê-lo profundamente. Meus irmãos, é impressionante observar no capítulo 6 de João, que a multidão seguia a Jesus, e Jesus começou a ensinar, começou a falar, e eles começaram a achar um discurso muito duro, e muitos começaram a abandonar ao Senhor. E de repente Jesus olha para os discípulos, estão só eles, não mais existem 5.000 pessoas seguindo, e Jesus olha para eles e diz assim: vós também quereis retirar-vos? E Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo, o Filho de Deus. Não só crer, mas conhecer, eles conheciam, por isso eles não abandonaram ao Senhor. Sabe por que muitos, diante de uma decepção, diante de uma luta, abandonam a igreja? Porque não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus. Precisamos conhecê-lo de tal forma que Ele, fazendo ou não,
Ele continua sendo Deus adorado por nós. Não importa se as coisas estão acontecendo ou não, Ele é Deus. Não importa se a cura veio ou não, não importa se o milagre aconteceu ou não, nós precisamos saber que Ele é Deus da nossa vida e conhecê-lo profundamente. Deus nos chama para esse conhecimento profundo dEle, e a recomendação bíblica é esta: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus, diz o apóstolo Pedro. Precisamos cada dia conhecer mais ao Senhor, e crescimento espiritual, irmãos, é evidência de um novo nascimento. Nós sabemos que precisamos crescer, infelizmente, irmãos, porque muitas vezes ocorrem tantos problemas na igreja, porque muitas vezes alguns vivem em discórdia, partidarismo, ciúmes, porque muitas vezes alguns, meus irmãos, vivem melindrosamente na igreja, porque muitos são indiferentes. Sabe por quê? Falta o crescimento, falta o amadurecimento, falta um relacionamento profundo com o Senhor, e nós precisamos cada dia crescer para a glória do Senhor Jesus. Precisamos deixar a meninice, precisamos ser adultos na fé, precisamos cada dia ser adultos para a glória do Senhor. Essa é a proposta de Deus na nossa vida, e a vontade de Deus para nós está em Efésios 4:13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos crescer, irmãos, precisamos conhecer mais o nosso Deus. O profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos cada dia, irmãos, crescer. Sabe para quê, irmãos? Para poder andar conforme a vontade de Deus, para poder agradá-lo, para poder frutificar. Precisamos crescer cada dia. E minha pergunta nesta noite é a seguinte: já somos adultos? Que idade você tem espiritualmente falando? A criança, ela não para. A criança não presta atenção. A bênção está caindo e ela está para lá e para cá. Irmãos, que idade espiritualmente nós estamos? Já somos adultos espirituais, já crescemos, já estamos dando fruto, estamos agradando a Deus, já deixamos a criancice, ou ainda somos volúveis? Você tem agradado a Deus, meu irmão? Você tem andado conforme a palavra do Senhor? Você tem frutificado? Deus tem olhado para você? O que Ele tem achado em você? O que Deus tem visto em você? Como está a sua vida diante do Senhor? Uma vida frutífera que agrada a Deus, ou uma vida mais ou menos? Deus nos chama para frutificar em toda boa obra. Deus nos chama para vivermos inteiramente para Ele. Você está vivendo para Ele? Você está se colocando cada dia nas mãos do Senhor?